Você já se perguntou lá no fundo, será que o Espírito Santo está mesmo agindo em mim? Ou isso é só emoção, costume, religiosidade? É uma pergunta que pulsa em silêncio no peito de muita gente. Um sussurro que aparece no meio da rotina religiosa, nas manhãs depois do culto, quando a vida volta a apertar e as certezas parecem escorregar pelos dedos. Talvez você conheça esse sentimento. Participa de reuniões, ora canta com devoção, mas ao olhar para dentro, não consegue dizer com convicção se algo foi verdadeiramente moldado em você ou se tudo ali é apenas performance bem ensaiada. Imagine a cena. Pessoas bem arrumadas saem satisfeitas do templo, as músicas tocaram, houve unção, mas ao longo da semana as mesmas reações, os mesmos velhos hábitos, as mesmas justificativas continuam dominando. Há quem tema secretamente estar apagando o espírito por viver uma fé só de aparência, um tilintar de sinos sem calor no interior. Outros tremem com a comparação, um amigo que caiu no chão, alguém que chorou até a madrugada, uma irmã que teve visões ou manifestou dons extraordinários. Você observa maravilhado e pensa, se o Espírito age assim com eles e comigo não, será que ele está distante da minha vida? A comparação corrói a paz e planta dúvidas que parecem verdadeiras sentenças. Mas antes que o desalento vire sentença, respire. Existe uma verdade que liberta desse tribunal de aparências. O primeiro lugar onde o Espírito Santo age não é no espetáculo, mas no silêncio do interior. Nem sempre a prova da presença divina é um tremor visível. Muitas vezes é um processo lento e discreto. O Espírito prefere entrar pelos frestas, como um vento manso que não deixa rastro aparente, mas muda o ambiente ao seu redor. Ele não precisa de holofotes para operar. Age como óleo que penetra as rachaduras, alcança o que está escondido, lubrifica o que estava emperrado. É como fogo que arde por dentro sem fazer barulho, consumindo o que precisa ser consumido e aquecendo o que ainda pode florescer. Por isso, quando a experiência exterior falta, não conclua depressa que nada está acontecendo. Os sinais mais confiáveis, aqueles que verdadeiramente mostram a ação do Espírito, são marcas no caráter, nas escolhas, nos desejos, nas pequenas decisões de cada dia. Não depende do seu temperamento, da sua expressão emocional ou do estilo do culto onde você participa. Um irmão que vive em silêncio, com poucas demonstrações emocionais, pode estar sendo moldado tão profundamente quanto aquele que expressa lágrimas e gestos extrovertidos. O critério é outro, o fruto, a transformação interior, a conformidade com Cristo nas coisas de sempre. É por isso que o conteúdo que você vai acompanhar aqui tem um foco claro. Não vamos medir o agir do Espírito pelo que salta aos olhos, mas pelas evidências profundas e concretas que ele planta no coração. O título diz: 7 sinais inconfundíveis de que o Espírito Santo está agindo poderosamente dentro de você. E cada um desses sinais aponta para algo que acontece quando a presença de Deus realmente toma posse de um ser humano. Não se trata de buscar espetáculo, mas de aprender a reconhecer a quietude que transforma. Desejos que mudam, reações que se renovam, vontades que se alinham com o reino. Neste vídeo e nesta conversa, minha promessa é simples e amorosa. Você vai identificar 7 sinais claros na sua consciência, nas suas atitudes, na sua sensibilidade espiritual, que demonstram quando o Espírito Santo está agindo poderosamente dentro de você, mesmo que ninguém do lado de fora note. Haverá exemplos práticos, descrições que ajudam a discernir entre emoção passageira e obra permanente, e palavras que confortam quem teme não estar no nível das manifestações mais dramáticas. O objetivo é dar paz e direção, não induzir a comparação. Antes de continuarmos, quero te convidar para um gesto simples, mas simbólico. Escreva agora nos comentários a frase "sopra em mim" e acrescente a cidade de onde você está assistindo. É um abrir de janela do coração, um convite humilde. Espírito Santo, eu quero perceber o teu agir em mim. Não é uma performance, é um sinal de disponibilidade. Ao ver essa frase aparecer de diferentes cantos, bairros, cidades, estados, você perceberá que não está sozinho nessa busca.
Há muitas pessoas desejando a mesma coisa, não apenas sentir algo na pele, mas viver uma vida marcada pelo Espírito. Com esse pequeno ato, você já participa de uma comunhão de Buskeister, um gesto que une corações que querem mais de Deus de forma autêntica. Comente, respire profundamente e permita que esse desejo seja o primeiro movimento de abertura. Depois de escrever, respira fundo, porque o primeiro sinal inconfundível da ação do Espírito não é um arrepio no corpo, mas um movimento profundo na sua consciência. Quando a Bíblia nos apresenta a ação do Espírito Santo, ela não fala primeiro de manifestações externas, mas de uma obra interior profunda e contínua. Em João 16:8, Jesus promete que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é apenas um sentir passageiro, é uma operação da verdade que toca a consciência, revela o que está desalinhado com Deus e nos chama ao arrependimento. Esse procedimento inicial, a convicção, é como uma lâmpada que não fica acesa para nos condenar, mas para mostrar a sujeira a fim de que possamos ser limpos. Gálatas 5:16-25. Delineia o caminho prático dessa ação. Há duas trajetórias possíveis: andar segundo a carne ou andar segundo o Espírito. O apóstolo Paulo descreve tanto os frutos que emergem quando o Espírito governa a vida: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, quanto às obras da carne que se dissipam à medida que o Espírito produz vida nova. Essa passagem nos ajuda a enxergar que a presença do Espírito Santo é medida por transformação de caráter e não por calor emocional momentâneo. E 2 Coríntios 3:18 nos dá a grande perspectiva: somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. O Espírito é o artífice dessa metamorfose, trabalhando devagar, perseverante, moldando-nos conforme o Filho. Por isso é vital reconfigurarmos a nossa ideia sobre o Espírito. Ele não é uma força impessoal, nem apenas um gerador de sensações. Ele é pessoa divina, o Consolador, o Guia, aquele que habita em nós. Ele corrige com ternura, orienta com sabedoria, consola com carinho e capacita com poder. Ele não age só num nível espiritual abstrato. Ele toca diversas esferas da nossa existência: a consciência que nos alerta, o caráter que se refina, as afeições que se orientam para o sagrado, as decisões que recebem clareza e paz, e o testemunho que ganha coragem e simplicidade. Pense no Espírito como um jardineiro. Ele não fica apenas admirando a planta. Ele poda, rega, aduba, protege das pragas e, com o tempo, transforma um broto frágil numa árvore frutífera. Para que você não se perca entre sensações e impressões pessoais, apresenta um mapa claro: 7 sinais inconfundíveis da ação poderosa do Espírito Santo no interior de alguém. Cada um desses sinais pode aparecer de maneira própria conforme a história, a cultura e o temperamento da pessoa, mas o que os torna inconfundíveis é que todos apontam para o mesmo resultado: formação do caráter de Cristo em nós. 1. Consciência mais sensível. O Espírito convence e corrige. Antigas tolerâncias começam a incomodar. Aquilo que antes era normal, agora soa errado no âmago do coração. Essa sensibilidade não é neurose religiosa, é clareamento interior. 2. Transformação do caráter. O fruto do Espírito aparece na prática. Mudanças concretas no jeito de amar, reagir, perdoar e perseverar. Não é autoajuste por força de vontade, mas resultado de uma presença que transforma a carne. 3. Fome de Deus e da Palavra. Surge uma sede genuína por comunhão com o Pai e por ouvir sua voz na Escritura. A palavra deixa de ser leitura técnica e passa a ser alimento que sustenta a alma. 4. Direção e discernimento. Decisões ganham uma paz que funciona como bússola. Certos caminhos perdem brilho e um desconforto interno alerta. Esse discernimento aproxima você da vontade de Deus em pequenos e grandes passos. 5. Força para vencer pecados e padrões antigos. O Espírito não apenas revela o mal, ele dá poder para romper ciclos que antes dominavam sua vida. Há progressos reais, mesmo que graduais, em áreas de tentação. 6. Amor ativo pelos outros.
O amor cristão deixa de ser doutrina e vira ação. Compaixão, serviço, perdão e cuidado prático pelos mais frágeis. A presença que habita em você começa a transbordar e alcançar outras vidas. 7. Desejo de testemunhar e glorificar Jesus. O centro de gravidade muda. O impulso já não é buscar aprovação humana, mas exaltar Cristo. Você passa a falar do que Deus fez e faz, não para impressionar, mas para apontar o caminho. O que torna esses sinais realmente inconfundíveis é que eles não dependem de estilo litúrgico, de exposição emocional ou de temperamento extrovertido. Um introvertido pode manifestar fome de Deus e fruto de mansidão tão claramente quanto um extrovertido que chore na adoração. Os sinais são marcas do caráter de Cristo sendo formado, e isso transpõe diferenças culturais e pessoais. Onde o Espírito está, o caráter de Jesus floresce. Imagine duas casas, uma cheia de luz artificial e barulho, outra com uma lâmpada acesa no quarto onde alguém trabalha silenciosamente, reparando móveis, arrumando as rachaduras, trocando as dobradiças. A casa barulhenta pode atrair olhares, mas a casa onde se conserta por dentro é a que ficará inteira e bonita por dentro e por fora. Assim, é a obra do Espírito, frequentemente silenciosa, discreta, mas eficaz. Ele prefere reconstruir do interior para que a vida externa reflita o que foi restaurado por dentro. Antes de seguirmos, lembre-se, esses sinais não aparecem todos de uma vez, nem em intensidade perfeita. O Espírito age com paciência. Às vezes, ele desperta primeiro a consciência. Outras vezes, abre a fome pela palavra. Em muitos, a batalha pela vitória sobre o pecado demora, mas avança. O ponto essencial é que, se você encontra algum desses sinais florescendo em sua vida, mesmo que timidamente, há motivo para a esperança. Aquele que iniciou a obra é fiel para aperfeiçoá-la. Respire, abra seu coração. O primeiro sinal inconfundível é muitas vezes desconfortável, quando o Espírito Santo começa a mexer na sua consciência. Você já percebeu aquela voz interna que começa a mexer em você de um jeito novo? Não uma culpa vazia, mas uma luz que aponta para o que precisa ser cuidado. Esse é, muitas vezes, o primeiro lugar onde o Espírito Santo age, na sua consciência. João 16 nos lembra que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Antes de dramáticos sinais externos, o Espírito entra como um pintor que começa pelos traços mais sutis do rosto. Ele aponta, mostra contornos e revela onde há necessidade de restauração. Conceito: o agir do Espírito começa convencendo. Convencer não significa apenas fazer você sentir-se mal. Significa iluminar o que está fora da vontade de Deus, trazendo tristeza salutar pelo pecado, e com ela, um desejo verdadeiro de mudança. Pense na consciência como um termômetro. Quando algo está errado, ela sobe a temperatura. Não para te condenar, mas para avisar que há febre. O Espírito é aquele médico que coloca a mão e diz: precisa cuidar disso. Essa convicção produz não só conhecimento do erro, mas motivação para o arrependimento e para o ajuste de rota. Descrição do sinal: o que antes não te incomodava passa a soar um alarme interior. Palavras que antes saíam com naturalidade, uma piada às custas de alguém, um comentário ácido, uma crítica desnecessária, agora provocam um desconforto que você não pode ignorar. Atitudes cotidianas, pequenos atalhos morais, conteúdos que você consumia sem pensar. Tudo começa a pesar de um jeito novo. Não é medo de ser pego, é dor por ter entristecido a Deus. Essa tristeza é diferente da vergonha egoísta. Ela tem um caráter de compaixão. Você se entristece porque sua ação feriu o coração do Pai. E com essa tristeza vem um desejo real de arrependimento que não busca apenas aliviar a culpa, mas deseja consertar, restaurar e mudar. Um exemplo concreto ajuda a entender. Imagine alguém que sempre justificou explosões de raiva. Eu sou assim, não tem jeito. De repente, numa discussão, em vez de seguir na raiva, essa pessoa sente um nó no peito, não por medo da repercussão, mas por perceber que sua reação feriu alguém. A resposta imediata não é se fechar, é pedir perdão, buscar recompor. Ou pense na pessoa que participava de fofocas como passatempo.
O mesmo cenário de antes agora gera um incômodo interior e ela decide afastar-se das conversas, até mesmo confrontar quem perpetua relatos prejudiciais. Esses movimentos são sinais de que algo vivo está trabalhando por dentro. Outra imagem. O espírito é como uma luz que revela poeira em um canto da casa. A luz não existe para envergonhar, mas para que você possa limpar. Às vezes a limpeza dói. Arrancar um móvel, esfregar uma mancha antiga, mas é necessária se você quer viver em um lar saudável. Do mesmo modo, o espírito aponta raízes escondidas, memórias, critérios conformados com o mundo, para que a cura e a santificação possam acontecer. Ele não vem como acusador final, mas como purificador que transforma. Interpretação espiritual. Quando sua consciência se torna mais sensível, não trate isso como hipersensibilidade ou neuroses espirituais. Não é uma consciência pesada à toa. É o espírito mostrando onde há raízes que precisam ser tratadas. Essa convicção é graciosa. Revela-se para nos limpar, não para nos matar. É o início de uma obra que, se acolhida, produzirá frutos duradouros. Lembre-se, a convicção verdadeira sempre conduz ao arrependimento que restaura. Ela nos coloca em posição de humildade e abertura ao abraço curador de Deus. Frase que precisa ficar guardada. Se o pecado já não encaixa em você como antes, é porque alguém santo está morando aí dentro. Essa frase não é para inflar orgulho espiritual, é para trazer conforto e incentivo. Mudança interior que dá gosto de Deus é sinal de que Ele está trabalhando. E mudar muitas vezes é desconfortável, porque exige renúncia de hábitos, amigos, rotinas que nos definiram por anos, mas a presença do Espírito nos dá o gosto e a motivação para trocar o velho pelo novo. Aplicação prática. O que fazer se você percebe esse despertar interior? Primeiro, não se apresse em aliviar a sensação com justificativas. Receba a convicção como presente. Ore pedindo clareza. Senhor, mostre-me as raízes, onde eu tenho feito pouco caso do teu coração. Em segundo lugar, confesse de forma específica. O arrependimento genérico flui, mas o arrependimento que transforma é preciso. Nomeie as palavras, atitudes e locais que precisam ser mudados. Terceiro, busque correções práticas. Se é um hábito online, aplique limites. Se é uma reação explosiva, defina passos alternativos. Respirar, orar, retirar-se. Se é uma relação tóxica, peça sabedoria para restabelecer limites. E quarto, procure comunidade. Compartilhe com alguém confiável para orar e acompanhar o progresso. O Espírito muitas vezes usa a igreja e os irmãos para confirmar e fortalecer o processo. Um detalhe importante: convicção não é condenação. Se você sentir vergonha esmagadora, lembre-se da graça que está disponível. O Espírito nos convence para levar ao perdão e à restauração, não para nos manter atolados em culpa. Quando o arrependimento acontece, a voz que antes apontava passa a sussurrar consolo. Está perdoado. Agora vá e viva diferente. Se você está vendo esses sinais na sua vida, aquela sensibilidade nova, a dor saudosa pelo que entristece a Deus, o desejo de consertar, celebre em humildade. Não é mérito seu, é obra dele em você. E quando ele desperta sua consciência, ele não te deixa parado aí. Ele começa a te transformar por dentro. Aí entra o segundo sinal. Quando falamos em sinais visíveis do agir do Espírito Santo, chegamos àquilo que é talvez a prova mais silenciosa e decisiva: o fruto do Espírito surgindo na prática da sua vida. Não são flashes místicos, nem performances em púlpitos. É o caráter sendo remodelado dia após dia, como uma árvore que vai dando frutos, porque alguém a tem regado e cuidado. Gálatas nos apresenta esses frutos com simplicidade: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada um deles, quando brota de forma crescente e verdadeira, é um sinal inconfundível de que o Espírito está morando e frutificando em você. Comecemos pelo amor. Não falo de um sentimentalismo vago, mas daquela inclinação prática para perdoar, ouvir e cuidar, até de quem, pelo mundo dos critérios humanos, não merece. Você percebe que se dispõe a estender a mão,
a escutar sem interromper, a orar por quem te magoou. Em vez de contabilizar ofensas, você começa a contabilizar gestos de restauração. Amor operante não exige condições, ele busca o bem do outro, e sua presença é uma assinatura clara do Espírito. A alegria que vem do Espírito é diferente de um prazer temporário. É um contentamento profundo, que permanece mesmo em provas. Imagine alguém enfrentando uma dificuldade financeira ou uma enfermidade leve, mas que sorri com confiança, encontra motivos para agradecer e compartilha a esperança com os que estão ao redor. Essa alegria não é ausência de tristeza, mas uma serenidade que decorre da presença de Deus no meio da luta. A paz produzida pelo Espírito é uma espécie de porto. Em situações que antes te agitavam, notícias ruins, crise no trabalho, conflitos familiares, surge uma tranquilidade interna que não depende da resolução imediata. Você dorme melhor, decide com menos ansiedade e sua paz contagia quem convive com você. Não é indiferença, é a certeza de que Deus está no controle. Paciência e mansidão aparecem juntas como uma nova maneira de responder. Onde antes havia explosões, reclamações rápidas ou a necessidade de provar que você estava certo, agora há uma respiração extra, uma reflexão antes da palavra, um esforço para compreender o outro. Pense naquele momento em que, no trânsito, a buzinada não é mais reflexo automático. Em vez disso, você ora silenciosamente, respira e responde de forma que honra a presença de Deus em você. Amabilidade e bondade manifestam-se em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Atender com gentileza quem te trata mal, oferecer ajuda sem alarde, cumprir promessas, mesmo quando ninguém está olhando. A bondade se vê em procedimentos simples, um telefonema, uma visita, uma palavra de encorajamento, que revelam um coração comprometido com o bem do próximo, não para receber elogio, mas porque assim Cristo agiu conosco. A fidelidade se mostra na constância, em compromissos cumpridos, nos relacionamentos que resistem, na honestidade em pequenos negócios e nas decisões que preservam a verdade, mesmo quando o caminho mais fácil seria a mentira. É a lealdade que não tem espetáculo, é disciplina sustentada pela graça. A mansidão é a força submissa, que escolhe a humildade em vez da exaltação, que conduz conflitos com serenidade e não com autoritarismo. É fácil confundir mansidão com fraqueza, mas ela é, de fato, um poder sob controle, fruto de quem deixou o Espírito governar reações e atitudes. Por fim, o domínio próprio, talvez um dos sinais mais práticos, aparece quando você começa a dizer não àquilo que por anos parecia irresistível, motes de raiva, hábitos que ferem, vícios que escravizam. Não significa perfeição instantânea, mas progresso. Você cai menos, se arrepende mais rápido e constrói rotinas que sustentam a mudança. Horários de oração, limites para redes sociais, atendimentos de mentoria ou aconselhamento. Esses passos concretos são expressão da presença do Espírito, que capacita a alma a resistir e a escolher o que edifica. É importante entender, esse fruto não é fruto de mera força de vontade. Você pode treinar boas maneiras, pode até evitar escândalos por medo da reputação. Mas o fruto do Espírito brota de dentro. É transformação moral e afetiva que nasce da comunhão com quem habita em você. É como a diferença entre uma árvore plantada num vaso e uma fincada na terra. A primeira pode sobreviver por um tempo. A segunda cria raízes profundas e dá frutos de forma contínua. Andar no Espírito implica render o cotidiano a Ele, permitir que Ele molhe, podre, multiplique. Exemplos ajudam. Lembre-se daquela pessoa que costumava explodir quando contrariada e que, de repente, pediu perdão e explicou: "Eu não quero mais agir assim. Estou tentando ouvir antes de responder." Ou daquela que deixou o hábito de responder com sarcasmo nas redes sociais e hoje comenta com respeito, mesmo em debates acalorados. Outra história comum. Quem lutava com pornografia e já havia perdido empregos por causa disso, começa a ter intervalos longos de vitória, procura ajuda, instala filtros e se dedica à rendição diária. Essas vitórias incompletas, mas reais,
São sinais de que o Espírito está trabalhando. Dons espirituais podem impressionar. Um dom faz barulho, reúne olhares, mas é o fruto que comprova quem está te transformando por dentro. A presença de Jesus em sua vida se revela menos pelo espetáculo e mais pelas atitudes cotidianas que antes eram improváveis. Se hoje você se pega reagindo com mais paciência, oferecendo perdão, sendo fiel em pequenas coisas, isso merece ser reconhecido e agradecido como obra do Espírito. Aplicar isso na prática exige duas posturas. Primeiro, pare de minimizar as mudanças pequenas. Volte uns meses, converse com alguém que convive com você e pergunte: o que mudou em mim? Permita que o testemunho alheio confirme o agir divino. Segundo, cultive a cooperação diária. Oração breve ao começar o dia. Espírito Santo, produz teu fruto em mim. Escolhas concretas quando a velha tentação vier. Confissão rápida quando falhar. E rendição contínua à palavra. Pequenos atos de obediência são o solo onde o fruto cresce. Se você olha para trás e percebe mudanças reais no seu jeito de amar, reagir e decidir, reconheça. Isso não é só maturidade natural. É o Espírito Santo agindo poderosamente em você. Dons emocionam, fruto transforma. Enquanto ele muda seu caráter, outro sinal surge. Uma fome que não vem da carne, mas do próprio Espírito. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em seu interior, uma das primeiras mudanças que você nota é uma fome que não se explica apenas pela rotina religiosa. É uma fome viva por Deus e pela sua palavra. Antes, a Bíblia podia ser um livro para momentos especiais. Agora ela passa a ser pão diário. Quem experimenta esse sinal descreve algo simples e profundo. Um desejo novo de separar tempo com Deus, mesmo em dias cheios. Uma insaciável vontade de orar, de ouvir e de ficar em silêncio diante dele. É como se o coração acordasse para uma mesa posta, e o alimento ali presente, as palavras de vida, começam a saciar de forma que nada mais sacia. Na prática, isso se manifesta de formas concretas. Você começa a reservar um tempo pela manhã, ou no fim do dia, sem justificar para si mesmo com desculpas do tipo, hoje não dá. O que antes era obrigação, vira necessidade. Sentir-se sem ler a Bíblia é sentir-se sem café pela manhã. Falta algo. Ao abrir as páginas, certas frases saltam aos olhos. Versos que antes passavam despercebidos, agora falam diretamente à sua situação. A leitura deixa de ser informação e vira encontro. O texto não é mais uma página. É uma pessoa que te encontra ali dentro. O louvor deixa de ser apenas música no ambiente e se torna alimento para a alma. Você percebe que precisa cantar, não para cumprir um ritual, mas porque a sua vida rende melhor quando está em sintonia com ele. Há também sinais menos glamurosos, mas igualmente claros. Você começa a preferir conversas que alimentam a alma em vez de fofocas. Busca desafios espirituais em vez de entretenimento vazio. Sente-se menos confortável em usos de tempo que antes eram normais. Às vezes, a família ou os amigos estranham. De repente você quer ir à igreja no horário extra, você quer participar daquele grupo pequeno, você quer jejuar, e você percebe que não é para se exibir. É porque a necessidade interior exige resposta. É como ter sede no deserto. Quando aparece água, você não perde tempo com perguntas, bebe. Do mesmo modo, quando a palavra fala, você não racionaliza. Responde, aplica, obedece. Mas essa fome não é apenas por ter mais atividades religiosas. É por intimidade com Deus. O Espírito cria um gosto por sua presença. E esse gosto transforma prioridades. É mais fácil dizer não a distrações quando o desejo por Deus é maior. E quanto mais você se alimenta, mais o apetite saudável cresce. Não por mérito seu, mas pela ação de quem habita em você. Paralelamente a essa fome, outro sinal profundo e peculiar começa a se manifestar. Uma direção interior e um discernimento que antes pareciam distantes. O Espírito Santo é nosso consolador e guia. Quando ele age, você passa a experimentar uma paz que confirma caminhos e uma inquietação que alerta sobre escolhas que, à primeira vista, podem até parecer boas. É comum ouvir pessoas dizerem que, diante de uma decisão importante,
aceitar um emprego, começar um relacionamento, fazer uma mudança. Algo dentro delas lhes dá certificação, a paz. Outras vezes, sem razão lógica aparente, surge um peso, uma falta de sossego que impede o passo. Ambas as sensações podem ser voz do espírito, orientando com sabedoria além de suas capacidades racionais. No dia a dia, o discernimento se revela em detalhes práticos. Você percebe que certos ambientes drenam sua vida espiritual e começa a evitá-los. Passa a notar sinais de manipulação em palavras bonitas. Distingue mais claramente entre um ensino que edifica e outro que leva ao orgulho ou ao erro. Ensinos, propostas e relacionamentos passam por um filtro novo, não frio, mas espiritual. Em vez de ser guiado por impulsos ou pela opinião popular, você consulta a paz que habita em seu coração. Gira o termômetro interior que o espírito usa para indicar direção. E essa percepção pode vir de forma súbita ou paciente, mas é repetidamente confiável. Quando você obedece a ela, normalmente percebe depois que Deus estava te livrando ou apontando o melhor caminho. Exemplos ajudam a entender. A pessoa que planeja aceitar uma promoção salarial sente paz, mesmo sabendo que o cargo traz carga maior. Depois percebe que a nova posição abriu portas para testemunhar e servir. Outros têm paz para dar um passo que parecia arriscado e ali descobrem portas que acomodam a vontade de Deus. Em contrapartida, há quem receba uma inquietação insistente ao considerar um namoro que parecia tudo certo no papel e, ao recuar, evita mágoas maiores. Nem toda inquietação é negativa, nem toda paz é garantia absoluta. Por isso, é essencial testar, orar e buscar conselho maduro. Discernir é aprender a ouvir o Espírito e, ao mesmo tempo, submeter essa percepção à palavra e à comunhão cristã. Como cultivar esses sinais? Para a fome, a resposta é simples e delicada. Exposição repetida à fonte. Faça pequenos atos de fidelidade, 5 minutos a mais de leitura, um versículo memorizado, um momento de adoração sem expectativa. Não confunda a ansiedade por produzir fruto com a paciência de deixar a semente germinar. Para o discernimento, combine silêncio com estudo bíblico e comunidade. Ore pedindo clareza, mas também peça a Deus que lhe dê pessoas que confirmem a sua voz. Aprenda a perguntar. Isso promove amor, humildade e verdade? Se a resposta for sim, certamente caminha para a direção de Deus. Esses dois sinais, a fome por Deus e a direção interior, trabalham juntos. A fome o estabiliza nele. O discernimento o orienta para onde ele quer levá-lo. Quando seu coração começa a procurar Deus por vontade própria e sua paz se torna árbitro das decisões, é um sinal inconfundível de que o Espírito está tomando o controle do jogo interior. E essa obra, feita em silêncio no íntimo, prepara você para enfrentar as lutas exteriores com sabedoria e coragem. Se você percebe esses movimentos dentro de si, celebre com gratidão e mantenha-se humilde. O convite é sempre para aprofundar a comunhão, não para confiar em sua própria intuição. O Espírito quer continuar guiando, e você é chamado a caminhar, dia após dia, respondendo ao seu sopro. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que a presença do Espírito Santo deixa de ser teoria e se torna força viva dentro de você. É quando as mesmas tentações que antes te dominavam passam a encontrar um não mais firme no seu coração. Não pense que a batalha some de repente. As sombras continuam aparecendo, as memórias antigas sussurram, as provocações batem à porta, mas algo mudou na sua capacidade de resistir. Essa mudança não é apenas disciplina humana, nem esforço de força de vontade. É o próprio Espírito dando poder para romper ciclos, para desfazer nós que pareciam eternos. Imagine um rio que durante anos escavou um leito profundo. Ele moldou margens, instalou hábitos, erodiu possibilidades. O Espírito Santo age como uma chuva persistente que, gota a gota, começa a abrir novos caminhos para a água fluir. No começo, a corrente antiga ainda corre, você ainda cai nas mesmas armadilhas. Mas, com o tempo, novas trilhas surgem. Você percebe intervalos maiores entre as quedas,
Percebe que já é capaz de escolher diferente em situações que antes te rendiam automaticamente. Isso é sinal de que a graça habilitadora está operando. Não é apenas que você decidiu ser melhor. É que alguém dentro de você está te tornando capaz de ser novo. Descrevendo com honestidade, você continuará a sentir desejos e lembranças. A tentação não foi extinta, mas antes ela controlava o compasso da sua vida. Agora ela pede licença. Talvez você antes justificasse certas reações como é meu temperamento, é como eu sou, não posso evitar. Hoje você sente uma resistência interior que te sonsa. Há um incômodo diferente quando pensa em ceder, uma voz que diz, isso vai te afastar de Deus. E quando a queda acontece, ela não te empurra para longe de Deus como antes. Você se levanta mais rápido, reconhece o erro com sinceridade, busca conserto e entende que a queda não define o percurso. Essas recuperações mais rápidas, essas corridas de volta para Deus, são provas de que você está sendo conduzido por uma força que supera a sua fragilidade. Seja específico. Talvez você tenha visto progresso em áreas que te envergonhavam. O vício que consumia noites e consciência passa a perder espaço. A pornografia que parecia ter você preso começa a ser enfrentada com fronteiras novas. Bloqueios, rotinas de oração, pedidos de ajuda e, mais importante, com fruto de vitória. Dias seguidos sem acesso. Semanas em que a memória perde o empuxo. A explosão de raiva que marcava relacionamentos hoje encontra uma pausa. Antes, uma discussão provocava uma resposta automática. Agora você respira. Ora, mentalmente, escolhe palavras que curam em vez de ferir. Mentiras que serviam para proteger uma imagem cedem lugar à honestidade, mesmo quando é difícil. Cada pequeno avanço, cada silêncio que substitui uma explosão, cada verdade dita quando seria mais cômodo calar, é um testemunho do Espírito que está trabalhando. Não minimize essas vitórias, porque elas vêm em passos curtos. A liberdade transformadora raramente se dá em um salto. Muitas vezes é sequencial, progressiva, como a cura de uma ferida que precisa de tempo para cicatrizar. Se antes você estava preso por correntes pesadas, hoje você começa a notar elos enfraquecendo. Há dias em que você sente mais firmeza e dias em que a luta parece maior, e ambos são parte do processo. O importante é a direção. Quando há menos dependência, menos vergonha escondida, menos justificativas, é sinal de que algo divino está te mudando. Espiritualmente falando, essa força é graça habilitadora. Não se trata de autoajuda nem de técnicas humanas aplicadas isoladamente. É o Espírito de Cristo que capacita, que dá condições para não satisfazer os desejos da carne, como a Bíblia descreve, que produz nele a disciplina que antes faltava. Você ainda é responsável por cooperar, abrir mão de lugares tentadores, buscar apoio, praticar novos hábitos, mas a iniciativa e a sustentação vêm dele. Quando você ora pedindo força e entende que o poder veio de fora de si mesmo, as recaídas deixam de ser condenação e se tornam combustível para a dependência mais profunda de Deus. Praticamente, como reconhecer esse sinal no dia a dia? Observe se as recaídas ficaram menos frequentes, se quando acontecem você se levanta mais rápido. Perceba se já consegue antever situações de risco com mais clareza e tomar medidas preventivas. Note se existe menos vergonha escondida e mais coragem para admitir a dificuldade e pedir ajuda. Registre pequenas vitórias, um mês sem ceder, uma conversa diferente com quem te provoca, uma manhã em que você escolheu orar, em vez de acessar o conteúdo que te destrói. Compartilhe progressos com alguém de confiança. A comunidade coopera para o fortalecimento da sua liberdade. E quando a tentação bater forte, lembre-se, não é sinal de falha moral ouvir desejos, é sinal humano. Falha é acreditar que você está sozinho nessa batalha. Levante um plano de combate espiritual. Confissão imediata quando cair. Oração focalizada, substituição de hábitos, por exemplo, louvor em vez de rolamento do dedo na tela. Limites práticos, responsabilização e leitura bíblica que firme a mente. E peça: Espírito Santo, me dá hoje a força para dizer não. Ele capacita, ele sustenta.
Uma frase para gravar no coração. Quando você começa a vencer lutas que te dominavam há anos, isso não é só você ficando mais forte. É o Espírito Santo te tornando mais livre. Celebre cada passo, sem acomodação, sem orgulho, porque o fruto é dele e a transformação é obra de graça. Reconheça o progresso mesmo que imperfeito e permita que essas vitórias pequenas se acumularem até que antigos padrões percam o poder sobre a sua vida. E, por fim, perceba que essa obra íntima tem consequências externas. A liberdade conquistada no íntimo transborda nos relacionamentos, no serviço, na coerência do seu testemunho. O poder para vencer que começa dentro de você vai tocar outros, abrindo espaço para amor, perdão e testemunho verdadeiro. Esse é o caminho pelo qual o Espírito não apenas liberta, mas também usa essa liberdade para o bem de muitos. O sexto sinal é visível não tanto em discursos eloquentes, mas em pequenas ações que acontecem no cotidiano. O amor de Cristo começando a morar de maneira mais ativa em você. Quando o Espírito Santo age, o amor deixa de ser uma ideia e vira prática. É como se um rio escondido sob a terra começasse a brotar. No início são apenas gotas. Um telefonema para alguém em dor, 1 minuto a mais para ouvir, um perdão oferecido antes que alguém peça. Com o tempo, esse rio corre mais livre e alcança lugares que você nem imaginava. A família, o colega de trabalho, o vizinho solitário, o membro da igreja que ninguém mais percebe. Repare nos sinais práticos. Você passa a se incomodar menos com julgamentos e mais com pessoas. A crítica imediata dá lugar à empatia. A pressa para apontar falhas encontra espaço para perguntar: como você está mesmo? Serve-se com mais prazer, esquece um pouco o próprio brilho e se alegra ao ver outro ser levantado. Há um cuidado especial com os mais fracos e feridos, não porque você seja moralmente superior, mas porque algo dentro de você reconhece a imagem de Jesus naquela pessoa. Em vez de evitar histórias dolorosas, você se sente chamado a entrar nelas com compaixão. Perdoar deixa de ser uma palavra difícil e passa a ser uma prática revolucionária. Você pede perdão com humildade e oferece perdão sem contabilizar ofensas. Dê um passo atrás e observe reações naturais do dia a dia. Antes, aquela palavra ríspida em casa, agora uma respiração e um "me desculpe" sincero. Diante de uma fofoca, a vontade de silenciar e proteger em vez de espalhar. Perante o erro de alguém, a busca por restauração em vez de exposição. Essas mudanças não são apenas autodisciplina, são o amor agindo por dentro. É o Espírito treinando o seu coração a bater no mesmo ritmo do coração de Cristo. Em muitos casos, você se surpreende sendo paciente com crianças que desafiam, suportando falhas de amigos, ou investindo tempo em relacionamentos que não trazem retorno imediato, porque o mover do Espírito te torna investidor do reino, não do próprio ego. Analogias ajudam a perceber a profundidade dessa transformação. Imagine um perfume que antes estava guardado na embalagem e, ao ser aberto, perfuma todo o ambiente sem esforço. Assim é o amor gerado pelo Espírito. Ele transborda sem necessidade de promoção pessoal. Pessoas ao seu redor começam a perceber um calor diferente. Não é enforcement de regras, é uma preocupação genuína. Às vezes, o sinal aparece de modo inesperado. Você encontra forças para manter segredo que poderia arruinar alguém. Escolhe proteger reputações. Dá crédito onde não receberá retorno. Esses gestos mostram que o Espírito está moldando seu caráter para amar sacrificialmente. O sétimo sinal anda de mãos dadas com o sexto, e é talvez o mais revelador quanto à autoria da transformação. O desejo de glorificar Jesus mais do que a si mesmo. Quando o Espírito habita em nós, ele aponta sempre para Cristo, e o crente passa a viver com um foco diferente. Isso se manifesta de formas práticas. Você sente espontaneamente vontade de contar o que Jesus fez por você, não para se exibir, mas para que outros encontrem a mesma esperança. Ao ser elogiado, seu primeiro impulso é falar de Deus. Nas redes sociais, você prioriza testemunhos que edifiquem em vez de autopromoção. Nas decisões cotidianas, a pergunta que pesa não é "o que vão pensar de mim?", e sim "como posso honrar a Jesus aqui?". Outra mudança sutil
é a diminuição da ansiedade por reconhecimento. O olhar está menos à procura de aplausos humanos e mais sensível à aprovação divina. Isso libera de competir e permite servir com alegria. Você começa a perceber ministério em lugares invisíveis, uma palavra de encorajamento sussurrada, um ato de justiça discreto, uma oração feita em silêncio por alguém que ninguém conhece. Testemunhar também deixa de ser um programa ou uma obrigação esporádica. Vira vida. Falar de Jesus acontece naturalmente em conversas, sem roteiro, quando alguém pergunta sobre esperança, ou quando a própria vida se torna argumento, não pela perfeição, mas pela realidade do que Deus tem feito em você. Do ponto de vista espiritual, essas duas marcas, amor ativo e desejo de glorificar Jesus, são confirmação poderosa de que o Espírito está trabalhando. Ele não busca a autopromoção de quem ele habita. O fruto é sempre retroativo. Ele cresce e nós diminuímos. João 3,30. O amor que brota diz respeito à imagem de Cristo sendo restaurada em nossas relações. E o impulso de apontar para Jesus, em vez de acentuar o próprio nome, revela quem está realmente comandando o coração. Onde há mais serviço do que exibição, mais compaixão do que crítica e mais Cristo do que eu, a ação do Espírito. Praticamente, o que fazer se você reconhece esses sinais? Primeiramente, celebre com gratidão, não com vaidade, mas com reconhecimento de que Deus é fiel. Segundo, cultive oportunidades de serviço com humildade. Procure formas simples de amar onde está plantado. Terceiro, pratique testemunhos curtos e honestos. Conte não uma vida perfeita, mas uma vida tocada por graça. E quarto, peça sempre dependência. Espírito aumenta este amor e faz com que eu aponte sempre para Jesus. Peça também sabedoria para que seu amor não seja usado para alimentar orgulho, mas para edificar e reconciliar. Por fim, observe o efeito em quem está ao seu redor. O amor gerado pelo Espírito é contagioso. Comunidades inteiras se tornam diferentes quando muitos corações se rendem a esse mover. Restauram-se lares, curam-se feridas, surgem novas formas de cuidado e justiça. Se você percebe esse transbordar, mais empatia, mais serviço, mais vontade de testemunhar, não minimize. É o Espírito Santo agindo poderosamente dentro de você e alcançando outros através de você. Se em alguns desses sinais você se enxergou, a conclusão deste vídeo é um convite para aprofundar essa parceria com o Espírito, em vez de duvidar do que ele já está fazendo. Se você ficou até aqui, quero primeiro reconhecer algo que talvez você não saiba. Isso já é por si só um sinal. Você não se contenta com uma fé de aparência. Você não quer apenas o rótulo, a rotina, o gesto vazio. Você veio até o fim porque há uma inquietação boa no seu peito. A mesma inquietação que o Espírito Santo planta na alma de quem deseja ser moldado por Cristo. Isso me honra e provavelmente honra também o coração de Deus, que deseja formar em você a semelhança de Jesus dia após dia. Vamos recapitular com calma o que vimos, não para apenas gabar informações, mas para que você reconheça o que já pode estar acontecendo aí dentro, mesmo que silenciosamente. Primeiro sinal, uma consciência mais sensível. Talvez antes certas atitudes, palavras ou pensamentos passassem despercebidos. Agora há um alerta interior. Não é simplesmente culpa, é uma luz que acende para que você limpe, conserte e mude o rumo. Pense naquele momento em que você percebeu que a brincadeira virou ofensa ou que a omissão foi violência. Essa voz que corrige, que te chama ao arrependimento, muitas vezes é o Espírito mostrando cuidado por dentro. Segundo sinal, o fruto do Espírito aparecendo na prática. Não é um checklist místico, mas mudanças tangíveis. Paciência quando antes havia explosão, perdão onde havia rancor, fidelidade onde havia fuga. Lembra de uma conversa tensa que hoje você aguenta com mansidão? Isso não surgiu só por disciplina humana, é fruto da presença que te transforma. É o caráter de Cristo sendo esculpido no seu dia a dia. Terceiro sinal, fome de Deus e da palavra. Pode ser uma vontade nova de abrir a Bíblia e sentir algo vivo nas palavras. Pode ser também a necessidade de estar mais tempo em oração.
Não pense que é apenas fase. Quando a alma busca alimento, é porque o espírito está despertando um apetite santo, não por obrigação, mas por prazer em Deus. Quarto sinal: direção e discernimento. Há decisões que agora vêm com uma paz interna que funciona como bússola. Outras situações trazem um peso que te impede de avançar. Essa paz não é ausência de raciocínio. É o selo interno do espírito dizendo: vai ou não vá. Às vezes é uma calma desproporcional diante de uma escolha difícil. Outras vezes é um desconforto que te salva de caminhos errados. Honre essas moções. Quinto sinal: força para vencer pecados e padrões antigos. Nem tudo some da noite para o dia, mas você percebe progresso. As quedas ficam menos frequentes. Quando acontecem, você não se acomoda na culpa, levanta mais rápido e corre para Deus. Pense nas pequenas conquistas acumuladas. Um hábito que perdeu força, uma palavra áspera que deixou de sair da sua boca, um vício que cedeu espaço. Isso é graça habilitadora. O Espírito trabalhando com você para romper correntes. Sexto sinal: amor ativo pelos outros. Não é sentimento secreto, frio. É mão que se estende, tempo ofertado, perdão dado, presença onde antes havia indiferença. Talvez você já percebeu que começa a odiar a injustiça e a correr para ajudar quem sofre, que as notícias de dor tocam você profundamente. Esse amor que age é a imagem do amor de Cristo, fluindo através de você. Sétimo sinal: desejo de glorificar Jesus. Seus passos começam a apontar para Ele, mais do que para o seu próprio ego. Quando você fala da sua vida, o que sobressai não é a sua competência, mas o que o Senhor fez. Seu maior objetivo deixa de ser aparecer e passa a ser fazer com que Cristo seja conhecido. Essa mudança de centro é um termômetro espiritual. O Espírito não exalta o homem, ele exalta Jesus. Agora, pare um instante e olhe para a sua vida com honestidade suave. Talvez você reconheça alguns desses sinais brilhando timidamente. Talvez você veja apenas um ou dois, e isso já é motivo de alegria. O Espírito Santo nunca demanda que você finja uma perfeição que ainda não tem. Ele pergunta por cooperação. Ele age no meio da nossa fragilidade, curando, amolecendo e guiando. Você que me acompanha, que tem se esforçado em viver sinceramente, saiba que a maior prova de que o Espírito está agindo não é a intensidade de uma experiência, nem o espetáculo de emoções. É a transformação do seu caráter e a fidelidade nas pequenas escolhas. Não subestime os progressos invisíveis. Uma palavra não dita, um gesto de paciência, uma oração que você fez no meio da madrugada. Deus conta essas coisas. Se o conteúdo tocou você, quero fazer um convite prático e íntimo. Vamos orar juntos, não com palavras distintas, mas com uma oração simples que você pode dizer agora, em voz baixa ou no coração. Espírito Santo, obrigado pelos sinais do teu agir em mim. Onde eu ainda não percebo, abre meus olhos. Onde eu tenho resistido, amolece meu coração. Eu quero cooperar com a tua obra em cada área da minha vida. Deixe essas palavras ecoarem na sua alma. Se quiser, repita: sopra em mim, molda-me, capacita-me. Para marcar esse compromisso de forma visível e comunitária, proponho algo concreto. Escreva nos comentários a frase: eu me rendo à obra do Espírito Santo. É um gesto simples, porém significativo. Uma declaração pública de humildade e de desejo de ser moldado. Quantas vezes um pequeno sim público ajuda a afirmar um sim interno? Faça isso agora se você quer que essa parceria com o Espírito continue e se aprofunde. Algumas orientações práticas para os próximos dias, se você quer cultivar esses sinais. 1. Reserve um tempo diário de leitura bíblica, mesmo que breve. 5 minutos de atenção plena ao texto já podem ser um terreno fértil. 2. Confesse e compartilhe suas lutas com alguém em quem confia. A comunidade age como instrumento do Espírito. 3. Pratique atos concretos de serviço. Ajude um vizinho. Ouça alguém que precisa. Perdoe intencionalmente. 4. Registre pequenas vitórias em um diário. Olhar para o progresso fortalece a fé. Essas são sementes. Tente não correr atrás do fruto imediato, mas regue fielmente.
Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Não como um número, mas para fazer parte de uma comunidade que busca andar no Espírito juntos. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que se sente crente frio ou que acha que não está vendo nada acontecer em sua vida espiritual. Muitas pessoas precisam ler que o mover mais íntimo do Espírito costuma ser silencioso e que isso não é menos poderoso. Compartilhar é cuidar. Depois que este vídeo terminar, separe 5 minutos. Sente-se em um lugar tranquilo, respire profundamente 3 vezes e peça ao Espírito que revele uma área específica que ele quer fortalecer em você. Seja consciência, fruto, fome, direção, vitória, amor ou foco em Jesus. Não pressione por uma resposta imediata. Às vezes, a confirmação vem em forma de lembrança, paz ou até de um versículo que vem à mente. Anote o que vier e se comprometa com um passo prático para essa semana. Agora, receba uma bênção. Que o Espírito Santo sopre vida nova sobre você como vento que entra pelas frestas mais pequenas de uma casa, alcançando o que estava escuro e fazendo-o brilhar. Que ele reacenda brasas apagadas, aqueça o que está frio e cure estruturas internas que foram feridas. Que haja uma suavidade no seu coração para receber correção, coragem para romper padrões e ternura para amar sem esperar retribuição. Que a presença dele seja percebida não apenas em momentos de emoção, mas em cada decisão humilde, em cada palavra escolhida com amor, em cada ato que honra a Cristo. Que você possa, ao olhar para a sua história daqui a alguns meses, reconhecer: eu achei que nada estava acontecendo, mas hoje vejo que o Espírito Santo sempre esteve agindo de forma fiel e paciente dentro de mim. Que essa esperança te guie e que a certeza da presença divina transforme suas pequenas escolhas em testemunhos duradouros. Vai com paz. E se quiser, deixe nos comentários a sua declaração. Eu me rendo à obra do Espírito Santo. Vou orar por cada um que escrever. Você não está sozinho nessa caminhada. O Espírito é o nosso companheiro fiel e a comunidade aqui é seu coro de apoio. Que o Senhor continue a te formar de glória em glória, até que sua vida revele cada vez mais o rosto de Cristo.